esse trabalho. Um pêndulo de madeira com cordão de aço. Um pêndulo de cortiça, na verdade, de uma garrafa de champanhe. Um cordão de prata. Esse trabalho apresentado aqui, ele serve para duas coisas. Uma, quebrar feitiço, magia negra, trabalho de macumba. E, claro, acompanhado do inverso. Se os caminhos estão fechados, evidentemente, mexeu com a saúde, com a prosperidade material e espiritual. Então, esse trabalho, ao mesmo tempo que quebra, desfaz, no trabalho de magia negra, ele abre os caminhos, volta a ter prosperidade, volta a ter saúde, volta a ter prosperidade material e espiritual. Tá? É um trabalho de renovação que vai ser feito mensalmente, até servido como temperatura. O nome da pessoa que eu botei aqui, de feitiçaria pela história dele, não acusou pelo pêndulo, e foi logo a primeira pergunta, Há algum feitiço, alguma macumba, algum trabalho negativo em cima? Não. Mas tinha o outro lado, um problema de prosperidade, de abertura de caminho. Ou seja, o negócio dele não vai bem, investe a cada vez num novo projeto e quando chega na hora dos resultados escolher, não colhe, começa a andar para trás, prejuízo, ou seja, como eu falei, serve para a questão de abertura de caminhos, de saúde, de negócio, prosperidade material e espiritual. Embora quando se fala em prosperidade, focam muito em questão financeira, mas vejam bem, pessoal, prosperidade, na verdade, é saúde. Porque se você não tiver saúde, claro que você não vai conseguir trabalhar. Se você não consegue trabalhar, você não consegue mexer no lado financeiro. Aliás, o que mexe na questão financeira é médico, remédio, para você ter a saúde de volta e essa economia vai embora. Prosperidade, quando eu falo, é a pessoa ser feliz. Se ela está triste, as coisas não vão dando certo, ela fica triste, deprimida. Então, prosperidade é felicidade. Prosperidade seria paz, harmonia espiritual. Porque você, com saúde física, mental, emocional, equilibrada, você tem tudo. Você consegue trabalhar e automaticamente prosperar financeiramente. Não como muitos fazem, enfocar somente financeiro, ou questão financeira. Então, já que eu estou falando aqui sobre, ao mesmo tempo, uma quebra de feitiço, abertura de caminho. Trabalha-se comumente aos dois lados. Desfaz e abre. Se não tiver trabalho de feitiço, tem uma abertura de caminho, porque ninguém procura um médico quando as coisas vão bem, Então, é essa a questão. Quando se procura ajuda que seja espiritual, de um radiestesista, por exemplo, alguma coisa não vai bem. As pessoas têm mania de focar trabalhos de magia. Nem sempre, às vezes, é culpa de trabalho de magia, às vezes nem é culpa de espírito obsessor atrapalhando a vida. As pessoas têm mania de focar. E é claro, se ela focar isso, o pensamento dela vai trazer isso, vai bloquear, ele vai fechar o caminho e ela não vai prosperar, porque é psicológico. Como, por exemplo, também, se não são essas duas coisas, qual seria a terceira? A terceira seria, claro, problema de vida passada. Ele talvez não soube usar o dinheiro em prol do próximo. O dinheiro tem que circular, na verdade, tem que circular para prosperar. De repente ele prendeu, talvez debaixo do colchão, escondeu em algum lugar, debaixo da terra, enterrou, e o dinheiro não circulou. Às vezes pode ter sido egoísta demais, materialista
demais. E se usou demais, usou errado, pode ter usado na boemia, na noitada, mulheres, bebida, drogas. Então veja bem, aqui está o negócio, né? Se usou errado, você acha que na próxima vida ele vai ter as mesmas condições favoráveis? Ele vai ter uma corrigenda. Ele vai ter que ter uma corrigenda para valorizar, talvez estudar, pesquisar o que está acontecendo, por que ele não prospera. Então ele vai ter que uma ajuda espiritual, uma ajuda de um radiestesista espírita, para chegar e dizer a ele isto, e isto ele vem mudando. Se aceitar, claro. Às vezes, no primeiro momento, a pessoa não aceita, mas são doses homeopáticas. Então, se reportando à questão de feitiçaria, os temas que estão dentro dessa questão, que se deve pensar e levar em conta, são: por que a macumba pega? Por que ela pegou, no caso, em mim? Né? Ou do Manuel, por que pegou no Joaquim, mas não pega na Maria? Mas nesses tópicos aqui que eu estou falando, tem uma explicação quanto a isso. E continuo. Né? Se no caso uma feitiçaria atinge um casal, e geralmente atinge um, não atinge o outro, por que atinge um? Evidentemente, esse um é mais fraco espiritualmente ou de cabeça do que aquele outro. A energia negativa não vai investir no lado forte, e sim no lado fraco, que é mais fraco e mais rápido. Atingindo o lado mais fraco, consegue seu objetivo do lado mais forte. O ideal seria os dois serem fortes, mas geralmente tem sempre um que é mais adiantado, mais evoluído, mais forte, e o outro mais fraco, mais atrasado, mais tudo, que esse mais forte tem que acompanhar essa pessoa para ajudar na evolução dela espiritual. Então, ela vai tomar algumas lambadas para ajudar essa pessoa. Pode ser também que seja um resgate, porque geralmente todo trabalho de feitiçaria é plasmado no plano espiritual. Não adianta a gente fazer um trabalho de feitiço na Terra, porque ele tem que ser desfeito também no plano espiritual. E nisso gera uma outra pergunta. A pessoa desencarna com um feitiço feito para outra encarnação, ela está livre desse feitiço? Ou esse feitiço acompanha? O que você acha? Bom, existe, claro, várias respostas quanto a isso. Do tipo assim, se foi uma coisa pessoal, um trabalho de feitiçaria pessoal, de uma vingança, onde a pessoa se sentiu muito prejudicada e recorreu a esse tipo de trabalho para fazer mal a essa pessoa, esse feitiço acompanha encarnação a encarnação. Até um dia essa pessoa venha despertar, pedir ajuda, porque às vezes as coisas acontecem e não sabe o que está acontecendo. Quando procura uma pessoa que... Essa é a vantagem da rastreria. Tem gente que procura um pai de santo, uma mãe de santo, e não uma cartomante, um tarólogo, e não consegue ver. Não, ele, o profissional, não consegue ver. As cartas às vezes podem estar mostrando, né? O búzio pode estar até mostrando, alguma coisa pode estar mostrando, mas o profissional não está vendo. Isso é um detalhe. Diferentemente da radiestesia. Não estou falando aqui que a radiestesia é suprassumo. Não, porque, veja bem, quando o feitiço, vamos dizer assim, é bem elaborado, tampa-se a visão daqueles que querem ajudar. Diferentemente da radiestesia, que ali são 3 visões. A primeira visão é etérica, que se vê além de um objeto, no caso o pêndulo, que é um objeto. Segundo, o pêndulo que está fazendo essa pesquisa e mostrando o resultado dessa pesquisa, não é o radiestesista que está procurando, vendo, porque às vezes ele também pode não ver. Né? E terceiro, né, merecimento dessa pessoa, em ter conseguido achar
um profissional para ver isso e desfazer isso. Mas isso aí, na bagagem, para isso, é uma outra história mais profunda. Então, continuando o tópico, né? Aprendizagem. Geralmente, uma coisa negativa nunca é tão negativa assim, ela tem um lado positivo. No caso, um feitiço tem um lado de aprendizado. E qual seria esse lado de aprendizado? Poxa, se a macumba caiu em mim e não cai na Mariazinha, o que está errado comigo? Primeiro, sua vibração pode ser baixa, seus pensamentos podem ser ruins, negativos, seu caráter pode ser ruim. O que você está precisando fazer para isso mudar? Reforma íntima. Você tem que deixar de ser uma pessoa velha para ser uma pessoa nova, mais pura, mais caridade, mais generosa, mais amorosa. Semear o perdão, a compaixão. Isso já muda a vibração, eleva-se a compaixão. E você com isso está aprendendo o quê? Que você se afastou de Deus, você deixou de acreditar em Deus, que a sua atividade está tomando seu tempo, que não está, na verdade, dando tempo para Deus. Então você vai tomando essa distância vibracional. Não tem essa historinha que, minha macumba pegou em mim porque meu anjo da guarda se afastou. Não existe anjo da guarda afastado. O que existe é a nossa vibração baixada. A vibração do anjo é claro que é alta lá em cima, ele está trazendo você para a vibração dele, positiva, mas você, envolvida com o mundo material, abaixa a sua vibração, você fica distante dele, e ele vai fazer tudo para você se elevar. E às vezes as coisas ruins são positivas, porque vai fazer você lembrar disso, vai fazer você procurar isso, vai fazer você entender isso. E se você for cabeça dura, se não aprender agora, aprende depois. Não há pressa. A gente só aprende pela dor e sofrimento mesmo. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter uma solução, né? Vai depender da resistência física, mental e espiritual do sujeito. Não é verdade? Temos o tempo de Deus, que praticamente é quase a mesma coisa que eu falei, né? Você, vamos dizer assim, tem que ter um período de aprendizado nas coisas ruins, valorizar as coisas boas que você não valoriza agora, porque você não está com pensamento em Deus, não está pensando no seu próximo, né? Então você tem que passar por aquilo ali para você ser mais grato, gratidão sempre, né? Você olhar para o seu próximo, ajudar o seu próximo, pelo menos que está com dificuldade, enfim, mexer com aquele seu lado que ficou frio, que você anda na rua sem alma, você passa pelas coisas batido, friamente, não observe nada, você não percebe os pássaros, a natureza, uma borboleta pousando numa flor, né? O som de uma pedra caindo no lago, o barulho da cachoeira, né? As ondas do mar. Você perdeu a sua essência. Então, só através das coisas ruins acontecendo, negativas acontecendo, vai fazer com que você vai de encontro de uma forma ou de outra nisso. Mas isso tem o seu tempo, que é o tempo de Deus. Evidentemente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, do seu tempo. E dentro do seu tempo, você vai chegar até essa conclusão, você vai chegar a procurar alguma conversa, alguma coisa, em algum livro, em algum vídeo, esse tipo de situação para você começar a despertar. Não é verdade? Demora tempo? O tempo é de cada um também. Muito bem. Geralmente, feitiço está ligado a 3 coisas: vingança, dinheiro, herança, né? E o egoísmo. Isso está dentro, está envolto, vamos dizer assim, do foco para se trabalhar a magia. Porque se a gente não tem esse tipo de sentimento, não existiria feiticeiro, esse trabalho negativo, se todo mundo fosse compreensível, amável, né? Aceitável com as situações que vêm,
que já vem trazendo negativamente de outras vidas, mas as pessoas querem sempre pular essa etapa, não aceita essa situação, né? Não, ou talvez não tenha esse entendimento. É um pulo que ela dá muito grande e se cria aí um buraco que ela não venha nunca saber, porque o outro precisa desse trabalho como meio de vida. E evidentemente ele não vai parar para te dar essa lição de vida e uma lição espiritual, porque se ele vive disso, ele não vai perder isso, né? E infelizmente a pessoa só vai descobrir isso do pior jeito, muito lá na frente e muito tempo depois. Continuando, no caso, por incrível que pareça, mãe também faz trabalho para o filho, faz trabalho negativo para o filho, vai procurar magia negra para fazer o trabalho do filho. O que ela pensa ser positivo para ela, no egoísmo dela, no entendimento dela, evidentemente não é para o filho. Porque uma coisa para fazer acontecer, ela tem que mexer com o lado negativo daquela pessoa. Só que aí é faca de dois gumes. Se vai mexer com o lado negativo dessa pessoa, muita coisa pode acontecer com esse trabalho que está sendo pedido pela mãe. Só para dar um entendimento aqui, vou citar dois. Primeiro, a mãe não quer que o filho saia de casa para casar. Então ela vai e mexe com os pauzinhos e essa energia, dependendo de como ela vai pedir, vai falar com uma entidade, a entidade pode entender, vamos dizer assim, diretamente o que está sendo pedido. Como por exemplo, eu quero meu filho, ele assim, junto de mim, que eu possa ainda dar banho nele, que eu possa ser a minha criança de novo, que eu possa dar comidinha na boca dele, eu não quero ficar sozinho, eu quero ficar com ele, eu quero cuidar dele. A entidade pode entender ao pé da letra e ali causar um acidente, por exemplo, de carro, ele capotar e ficar paraplégico, numa cadeira de roda e ser dependente. Olha a situação. Quem errou, como é que é? Outra situação também que a mãe, às vezes tem uma filha e ela acha que aquele cara não, né, o namorado dela, o futuro marido dela não é bom para ela, ela vai interfere na felicidade da filha, ela não está se importando com a felicidade da filha, ela está se preocupando com o bem-estar dela e vai mexer com os pauzinhos e vai estragar a felicidade da filha, que ela não está se importando com a felicidade da filha. Enfim, existem várias situações. Vamos para frente, porque não vale, no momento aqui, eu focar esse tipo de coisa, porque o tema não é esse, né? Outra coisa interessante aqui pessoas fazem muito para amarrações, separar, no caso, o marido da esposa para ficar com ele, ou ao contrário, né? Um homem faz um trabalho para tirar a mulher da família do seio, né, da outra família. Tem muito a ver com isso, com esse egoísmo. E a pessoa faz de tudo para isso acontecer, e não importa como vai acontecer. E tem umas pessoas que vão assim no tipo da inocência, que os trabalhos que são feitos, ela acha que não é um trabalho pesado. Ela acha que está fazendo por merecer se aquilo acontecer. E vai se envolvendo em certas coisas que ela só acha que um trabalho pesado para amarração é você, não vou dizer aqui para não dar ideia para os outros, né? De fazer esse trabalho propriamente dito e a pessoa vir correndo aos pés dela de alguma forma, por algum meio. Só que esse meio é perigoso. Por quê? Se for para tirar o homem de uma esposa, de uma família, de um lar, de repente essa esposa pode sofrer um acidente e morrer. E aí? Sobrou um karma para ela. De repente, esse trabalho pode custar a vida de um filho desse casal, para o homem achar que a culpa é da mãe, da mulher dele, companheira dele, e que não soube cuidar, e ele não pode mais, pelo trauma de ficar com aquela família. Olha o perigo formado aí. E as pessoas acham que
não tem ideia de como isso pode acontecer, né, de que forma isso poderia ser feito, e vai na inocência, aí acha que pegar uma rosa vermelha e botar numa encruzilhada é simples, é normal, é não ofensivo, né, que fazer uma promessa envolvendo coisas absurdas, que é uma coisa normal, uma coisa tranquila, sem problema, né? E que você prometer uma entidade criança não é problema, porque não conhece a força espiritual de uma criança, né? E por aí vai. Então faz as coisas simplesmente que amanhã, quando o retorno possa vir negativo e voltar, ela começa a ter as consequências daquela energia que volta, e ela não entender porquê, não achar porquê está passando as coisas negativas, como problema de saúde, problema financeiro, né? Com perdas até de familiares, essas coisas todas, ela não está entendendo essa energia. E mesmo que uma pessoa chega para ela e diga um raio se existe, uma cafumante, um pai de santo, diga, ela não vai aceitar, não vai entender. Porque ela acha o que fez não foi uma coisa assim terrível. Quer dizer, as pessoas se envolvem na energia por estar cegamente presa ao seu egoísmo e acha que aquilo não tem um efeito tão ruim como, por exemplo, matança de bicho, sacrifício humano e oferendas pesadas, né? E finalizando aqui, para essa reflexão, por que o nome é magia? Será se magia vem de mágica? E mágica vem de quê? Ilusionismo. Evidentemente, não posso aqui comparar uma magia negra, um trabalho de feitiçaria, como uma ilusão. Porque, na verdade, ela é uma criação mental. Porque primeiro se cria o mal dentro da sua mente. Essa criação mental, ela passa para ser uma criação material. Ela, vamos dizer assim, cristaliza, né? Ela materializa. E, desde o momento que ela vai de encontro com aquela outra pessoa vítima, vamos dizer assim, se pegar, é porque aquela outra pessoa entra dentro dessas características que eu falei, né? Está com baixa vibração, maus pensamentos, às vezes precisa receber aquela macumba para lembrar de Deus, né? Alguma coisa ela não está vibrando bem, alguma coisa ela está pensando errado, está fazendo errado, e é uma lição, não é um mal, seria uma lição, quer dizer, é um mal que vem para bem, mexer com a pessoa, despertar, mas isso ela deu uma sorte de entender isso, alguém conseguir explicar isso para ela e tudo mais. Do contrário, fica difícil, claro, né? Enfim, o trabalho aqui que eu mostrei inicialmente, não vou dizer aqui, porque é um trabalho que tem que ser feito com a pessoa que tem conhecimento. Não posso passar isso para você sair fazendo, porque a primeira coisa que eu fiz foi perguntar onde estava a origem do problema, né? E mesmo que tivesse um trabalho de feitiçaria, envolveria uma outra força, uma outra coisa que tem que estar preparada para isso, porque aquela outra força lá não vai entregar de bandeja ou desfazer de bandeja uma coisa que ela foi paga para fazer. Ela vai criar resistência. Se você não está preparado para essa resistência, você vai ter consequência, né? E o lado material, para a prosperidade, no caso, né? A saúde e tal, também tem a ver com o merecimento. Será que você tem o merecimento de ter a saúde de volta? Você não estragou sua saúde vida passada com bebida, com fumo, outras porcarias, não se alimentou direito, virou boêmio, trocou a noite pelo dia? Será que, como eu falei também, você não prospera, que você não soube usar o dinheiro ou usou errado o dinheiro? Quer dizer, tudo tem um trabalho de merecimento, entendimento, e você, vamos dizer assim, fazer as pazes com tudo isso. Tanto do lado A, se houver o feitiço, ele tem que ter esse aprendizado, você tem que estar aberta para isso, a pessoa tem que estar aberta para isso, com esse entendimento, né, para poder aquilo funcionar, porque senão, não entender, não aceitar, bloquear, vai ser voto, mais força para aquela força negativa se alimentar,
continuar com o problema, é vitória para eles. E a questão da prosperidade, esse entendimento para a pessoa assumir o erro, a culpa, que realmente vai mudar, que é a culpada, para aceitar. Não existe mágica, existe esse entendimento, porque o que está feito aqui é um trabalho, tanto material como espiritual, nessa linha de entendimento, raciocínio, como uma forma de viabilizar